dessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 96. A partir do versículo 7, Salmo 96, versículos 7, 8 e 9. Esse salmo nos convida a tributar a Deus a glória que lhe é devida. E nós estamos aqui para isso, para cumprirmos esse propósito, darmos glórias a Deus, adorarmos o seu santo nome, bendizê-lo. Sempre há uma rica oportunidade que temos como povo de Deus, de cultuar o nosso Deus juntos, né? Embora o culto seja um tributo a Deus, ele proporciona também esse tempo precioso de comunhão, de congregarmos, de nos reunirmos como povo de Deus, para reconhecer o favor dele em nossas vidas. E que isso seja feito nessa noite, amém? Que você reconheça o favor de Deus sobre sua vida, que você dê graças a Deus pela vida do seu irmão, termos comunhão uns com os outros, e que você aproveite muito bem esse tempo, que seja um tempo de edificação, um tempo em que o Senhor venha falar conosco pela sua palavra. 96, Salmo 96, versículo 7. Tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Quero convidar você a ler comigo o versículo 9. Vamos juntos, bem forte? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Amém? O nosso Deus, ele é santo, ele é perfeitamente santo, puro. Nele não há impureza alguma. E por isso nós devemos temê-lo e ser santo assim como ele é, porque é isso que a palavra de Deus nos recomenda. Que nessa noite, santificados por Deus e pela sua palavra, nós venhamos oferecer uma adoração que de fato seja agradável a Deus. Deus se satisfaz, ele se agrada da verdade, da sinceridade do nosso coração. Que assim seja o nosso coração, sincero para com Deus, quebrantado, contrito, e que de fato venhamos buscá-lo verdadeiramente. Quero convidar você a inclinar a sua cabeça na intenção de dar a você a oportunidade de se concentrar melhor, para que você seja grato a Deus nessa noite. O que você traz no seu coração de reconhecimento, de ações de graças, de louvor que você pode oferecer a Deus hoje, a sua própria vida? Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido abundantemente generoso conosco. E nós queremos louvar o Senhor, ó Deus, pelo teu cuidado diário e por esta rica oportunidade, Senhor, que temos mais uma vez nessa semana de poder cultuar o Senhor, de tributar ao Senhor a glória que lhe é devida. Ó Deus, de adorar o Senhor na beleza da sua santidade, temer o Senhor, considerar o Senhor, ó Deus, em todos os nossos caminhos. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, ó Deus, esse tempo precioso que temos de juntos, ó Deus, estarmos aqui, ó Deus, para cultuar o Senhor. Nos abençoe, carecemos da tua graça sobre nós, da tua misericórdia, nos guie os passos, nos fale ao coração, e que todos aqui, Senhor, sejamos edificados pela tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu gosto sempre de fazer isso para dar oportunidade aos irmãos. Às vezes a gente chega, fica aqui no cantinho, né? Às vezes esquece de cumprimentar, dar uma boa noite, dar paz ao Senhor. Você tem liberdade de fazer isso agora, tá certo? Até porque nós estamos aqui para ter comunhão também uns com os outros. Dê a paz, né? Nós vamos cantar com Pamela aqui. Maravilha, louvado seja Deus. Aleluia. Cante ao Senhor, solte sua voz, bendiga seu nome, amém? Isso. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a um Deus que conhece tudo sobre nós. Diz a palavra que antes que nós venhamos a pensar, a falar, a projetar qualquer palavra em nossa mente, Ele já sabe o que a gente vai falar. Esse é o nosso Deus. Ele nos cerca por detrás, por diante. Sobre nós
põe a sua mão. Não poderemos fugir da sua presença, do seu Espírito. Não há lugar que a gente possa fazer isso. Ele nos conhece perfeitamente. E eu queria te convidar a cantar isso. Diz assim: me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas? Me amas. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. No início vamos cantar. Me conheces, sabes tudo que eu preciso. Me amas? Me amas. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Tu és a minha herança. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Tu és a nossa herança, Pai. Tu és o nosso bem maior. Você pode dizer isso no seu lugar?
és o meu bem maior, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença a nos cercar. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, pela tua bondade que nos acompanha, Senhor, todos os dias das nossas vidas. E nós queremos te bendizer essa noite por isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a palavra do Senhor, e nós confiamos nisso, Deus, que tu és o nosso pastor. Não temos falta de nada, Jesus, porque o Senhor cuida de nós. A tua presença é constante a nos cercar. Não iremos ter medo, mas iremos confiar. Vamos cantar isso. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto? Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos cantar do início? Te amo, Deus, cante. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos cantar do início. Tua doce voz. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua Presença me conforta. Sei que és meu Pai e a e
Louvado seja Deus. És fiel em todo tempo. Em Todo tempo tu és tão bom. com Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. com Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Santo Deus, bendito seja teu nome, Senhor. Rei da glória, Deus gracioso tu és, Deus bondoso, Deus benigno, Deus santo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante isso novamente. Tua bondade me seguirá, cante. Me seguirá, Senhor. Bondade, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, entrego tudo a ti. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bendito És seja teu nome. fiel em todo tempo. Em Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei A bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom e misericordioso é o Senhor. Muita graça. Santo Deus. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração
presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Início. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. Louvado seja Deus. Você nesse momento possa render seu louvor ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor é Espírito e que Ele busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que nessa noite eu e você sejamos achados por Ele, nesta condição, de sermos verdadeiros, sinceros, quebrantados diante do Senhor, reconhecendo quão Ele é bom, quão Ele é grande, soberano é o nosso Deus, digno de toda honra e glória e louvor. Nós te bendizemos, Senhor, nós rendemos nossas vidas a Ti, nós nos prostramos diante do Senhor, diante da grandeza do Senhor, e o adoramos. Estamos aqui, Senhor, nessa noite, com esse propósito. Ó Deus, nos ajuda pelo Teu poder a honrá-lo, a engrandecê-lo, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque a sua fidelidade se estende de geração em geração. Graças te damos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar.
Obrigado, Pamela. Que o Senhor continue nos abençoando. Como os irmãos foram avisados, nós resolvemos antecipar o culto, que seria amanhã para hoje, devido ao feriado, né, para dar oportunidade aos irmãos de descansarem, de estarem com os seus, com sua família. Eu não sei qual é a sua programação de amanhã, mas se o Senhor nos permitir viver, eu quero poder também curtir um pouco a família, os meninos. Já tem uma programação para amanhã, e que assim você também possa aproveitar esse tempo que o Senhor tem disponível a nós, para que a gente possa estar entre os nossos, né? Entre a nossa família. Não sei se você tem alguma comunhão com seus irmãos em Cristo, mas aproveite bem. Agradecemos aos irmãos que de boa compreensão vieram hoje, estão aqui nessa noite, e graças a Deus por tudo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue falando ao seu coração, que o Senhor continue edificando sua fé e fortalecendo. Amém? Quão importante é esse momento, né? Quão importante é essa porta aberta que temos da parte de Deus. Quão importante é essa casa de oração, onde nós temos a liberdade no Espírito Santo de invocar o Senhor, de adorá-lo, de ter comunhão uns com os outros. Isso é uma oportunidade ímpar que Deus nos concede todos os dias. Todos os dias nós devemos culto a Deus. Todos os dias. Todos os dias nós devemos ações de graças a Deus. Todos os dias nós devemos reconhecimento dos feitos de Deus em nossas vidas. E quando nós temos a oportunidade de fazermos isso como povo de Deus, como igreja que se reúne para adorar, aí fica melhor ainda, né? Podemos fazer isso tanto no secreto do nosso quarto, na nossa comunhão privada com Deus, como na nossa comunhão coletiva. E graças a Deus porque temos as duas oportunidades de servir a Deus, de estar diante de Deus. Amém? Então que você aproveite bem esse tempo, que Deus lhe fale ao coração pela palavra, e que você continue nesse espírito de adoração, de comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos, tá ok? Eu quero avisar algo importante aos irmãos, aos homens. Na sexta-feira nós não teremos o discipulado de homens com o pastor Luiz, né? O pastor Luiz resolveu cancelar, até porque ele tem um casamento a celebrar, e também quer dar oportunidade aos irmãos para estender um pouco aí, né? Na quinta-feira, o feriado, na sexta-feira, você aproveitar melhor os seus, tá ok? Então, está avisado, foi comunicado também lá no grupo de WhatsApp dos homens. Então, sexta-feira fica cancelada a nossa reunião, tá ok? No sábado, reunião da juventude. No domingo pela manhã, seguimos firmes na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E eu quero lembrar que domingo é o segundo domingo do mês. Irmãos, não esqueça de trazer a sua campanha de gêneros alimentícios, tá bom? É importante a sua contribuição para que irmãos sejam assistidos nas suas necessidades. Então, que nenhum irmão aqui possa esquecer desta contribuição tão importante. Saiba que há irmãos entre nós e há tantas outras pessoas carecendo da nossa ajuda, da nossa contribuição nesse quesito, tá bom? Então, por favor, você pode trazer no domingo pela manhã, pode trazer no domingo à noite. Tá? Na terça-feira da semana que vem é que nós vamos fazer as cestas básicas e distribuir aos amados irmãos. Temos sido criteriosos quanto a isso, porque há muita gente necessitada mesmo, né? Praticamente, quase todo santo dia aparecem pessoas aqui na porta pedindo, né? Precisando de um alimento, né? Famílias, crianças, homens, né? E às vezes fica bem difícil, né? Porque o critério que nós usamos primeiro é assistir os de casa, né? Assistir os domésticos da fé que há entre nós necessitados. E à medida que nós vamos tendo condições e vai sobrando, a gente vai assistindo essas pessoas. É por isso que sua contribuição é muito importante. Numa igreja de porte como o nosso, nós deveríamos ter muito mais recursos nesse sentido para assistir muito mais pessoas, mas a grande verdade é que poucos ainda cooperam com essa questão. Um alimento, apenas 1 quilo apenas, ou se você assim desejar, uma cesta básica, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, tá bom? Domingo à noite, culto de celebração, nós teremos aqui também esse tempo precioso juntos de adorarmos a Deus, tá ok? Esses são os nossos avisos. Eu quero convidar os irmãos a, nesse momento, ofertar ao Senhor através dos dízimos e ofertas.
de contribuições missionárias. Os irmãos já sabem como proceder, eu não estou percebendo nenhum visitante aqui entre nós, todos de casa. Então, pegue o seu envelope, faça a sua contribuição. Nós ainda estamos no início do mês e ainda com muitas despesas a serem honradas, tá bom? Eu falei no domingo passado que nós tivemos uma queda financeira em relação ao mês passado, né? Então nós precisamos recuperar isso, né? E vamos conseguir em nome de Jesus, para que todas as coisas sejam honradas, todos os compromissos, né? Nós temos, por exemplo, encargos sociais, nós temos obra de manutenção que está sendo feita na igreja, pintura, material elétrico, e ainda precisamos pagar a segunda parcela da manutenção dos ar-condicionados das salas do departamento infantil, tá bom? Então eu peço que os irmãos atentem para essas necessidades, muito embora a Bíblia, ela recomenda que nós devemos dar, né, não por necessidade, mas por alegria, né? Mas nós apresentamos as necessidades da casa do Senhor para que os irmãos tenham uma ideia da responsabilidade que pesa sobre nós. Quando eu falo sobre nós, não é só sobre os pastores, não, né, que tem a responsabilidade de administrar os recursos. Não, é sobre nós, povo de Deus, é nós que mantemos isso aqui, né? A casa do Senhor organizada, tudo de maneira ordeira, os funcionários pagos, os proventos dos pastores, os missionários assistidos, a obra de Deus, né, que vai se expandindo e vai sendo tocada, tudo isso com a sua fidelidade, com os seus recursos. Vocês ouviram quando o pastor Vieira passou por aqui, né, o quanto, né, o Senhor tem alcançado outras pessoas através dos recursos de missões, né? Missionários têm sido assistidos, igrejas têm sido plantadas, e graças a Deus, porque isso parte aqui de nós. Amém? Que você tenha um coração generoso para com Deus, para que você contribua por fé. É assim que nós ensinamos, né? O princípio da generosidade, o princípio da alegria. Alegria essa que é gerada pelo Espírito Santo em nosso coração. Amor que é derramado em nosso coração. Então, porque amamos a Deus, amamos também a obra de Deus, porque amamos a Deus, servimos a Deus com alegria. Assim tem que ser o viver do cristão, tá bom? Então contribua, coloque aí a sua oferta no envelope, se assim você desejar. Ou você escolhe a opção de depósito, de transferência, de Pix. Eu mesmo vou fazer a minha contribuição via Pix, tá bom? É assim que eu quero contribuir ao Senhor nessa noite, tá ok? Os irmãos podem trazer, por favor. Aqueles que estão em casa também, você pode se valer aí de observar a tela do seu computador, do seu celular e contribuir também, tá bom? Amém. Estenda as mãos em minha direção e diga, pastor Marconi, Deus continue te abençoando. Amém. Que o Senhor abençoe você, meu irmão, que também contribuiu aí da sua casa, que o Senhor continue provendo você em todas as suas necessidades. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Senhor,
Bendito seja o teu santo nome, somos gratos a ti por essas ofertas levantadas. Ajuda-nos, ó Deus, com temor a administrar esse recurso, de modo que ele supra as necessidades que temos, ó Deus. Os pagamentos que precisam ser feitos, ó Deus, as pessoas que precisam ser assistidas através dessas contribuições. Continue abençoando teu povo com alegria, com generosidade, ó Deus, suprindo a necessidade, abençoando os celeiros, dando ao teu povo saúde, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora para a reflexão da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje nós vamos pregar, ou vamos refletir, a segunda mensagem dentro desse tema que nós começamos a abordar com os irmãos no dia 18 do mês passado. Eu quero dar sequência a esta reflexão. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 12. Os diversos preceitos. Vamos ficar de pé? Se nós tivermos condições ao término dessa reflexão, nós vamos ainda procurar dividir em grupo, ou então teremos um tempo mais apropriado para a oração. Que o Senhor nos dê a direção do que vamos fazer nessa noite, tá ok? Uma coisa ou outra vai acontecer, tá? Vamos refletir primeiro a palavra e depois, ou nós vamos nos reunir em grupos para orar ou para discutir a palavra que o Senhor tem a nós nessa noite, tá ok? Vamos ler a partir do versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Amém? Vamos orar? Senhor, tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, para gerar em nosso coração sabedoria que vem do alto. Deus, nos ensine a sermos servos obedientes. Não apenas, ó Deus, conhecedores, mas servos obedientes, praticantes da tua palavra. Nos ajude, Senhor, através desses preceitos, saber, ó Deus, como nos conduzir em relação ao Senhor, em relação, ó Deus, uns com os outros. Nós sabemos que a vontade do Senhor, ó Deus, é a nossa comunhão, a nossa integração como povo de Deus, como família de Deus. Portanto, ó Deus, que nós venhamos nos valer desses preceitos, para que esse propósito seja alcançado em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Irmãos, na primeira ministração, dentro desse tema, preceitos de Deus para o viver cristão, nós trouxemos aos irmãos o conceito do que significa preceitos, são ordenanças, regras de proceder. Na verdade, esses preceitos são a revelação da vontade de Deus a nós, determinando como deve ser a conduta cristã em relação a Deus, a maneira como nós nos conduzimos a Ele e a maneira como nós nos conduzimos uns aos outros. Só haverá bons relacionamentos, O nosso relacionamento só será sadio, saudável em relação a Deus, em relação uns aos outros, se nós
observarmos, e não somente observarmos, mas acima de tudo, praticarmos, né, obedecermos esses preceitos que a palavra de Deus assim, ela nos revela. E na primeira reflexão nós tratamos acerca do preceito do amor, da honra, do apreço, né, que todos nós devemos ter para com aqueles que nos presidem no Senhor. Né? Deus estabeleceu sobre a sua igreja liderança, né? E essa liderança tem a responsabilidade de governar, de cuidar, né? De advertir, de admoestar. Essa liderança ela é levantada por Deus para trabalhar em benefício do crescimento do povo de Deus, da igreja, da edificação. E em relação a esses líderes que Deus levanta no meio do seu povo para presidir, para liderar, nós, como liderados, devemos ter o dever e a responsabilidade de ter apreço, de ter consideração, de ter amor, né, e consideração em máxima pelo trabalho que essas pessoas realizam. Se assim nós procedermos, então nós viveremos em paz. Liderança, liderados, viverão em paz uns com os outros, porque esse é o propósito, né, de líderes e liderados. O líder que tem a responsabilidade de presidir, de cuidar, o liderado que tem a responsabilidade de dar, né, todo o meio necessário para que os líderes trabalhem bem entre nós. Tá ok? Nós percebemos também na primeira reflexão que admoestar, advertir, não é um pré-requisito exclusivo da liderança. Todo o cristão que está inserido na comunidade da fé, na igreja, na família de Deus, ele tem responsabilidade também para com o seu irmão. Por exemplo, a responsabilidade de advertir, de chamar a atenção, de repreender, de exortar, de encorajar, é também uma responsabilidade comum a todos nós aqui. Não somente a responsabilidade do pastor. Então nós vimos que nós temos responsabilidades no meio da igreja de admoestar aqueles que são insubmissos. E aí nós falamos quem são esses insubmissos. Há entre nós pessoas insubmissas. Há entre nós pessoas que ouvem a verdade, mas rejeitam a verdade, deliberadamente. Há pessoas que são do contra. Há pessoas que são rebeldes. Há pessoas que são duras de coração. Há pessoas que são duras de lidar no dia a dia da igreja. Pessoas que perturbam muitas vezes a paz, a comunhão. Se essas pessoas estiverem entre nós, né, elas devem ser advertidas. Não como inimigas, mas como a própria palavra descreve, como irmãos que precisam de disciplina, que precisam serem corrigidas no seu erro. Então essa é uma responsabilidade que cabe a nós. Se você perceber que no nosso meio tem algum irmão que é do contra, né, que não obedece de bom grado, que vive aí, né, na surdina, murmurando, criticando e sempre está contrário àquilo que é o espírito comum da igreja, então essa pessoa ela precisa sim ser admoestada, advertida. Nós falamos também sobre a responsabilidade que nós temos de amparar irmãos que são fracos, aqueles irmãos que são débeis na fé, que ainda não alcançaram a devida maturidade cristã, que ainda tropeçam, né, em questões simplórias da vida do cotidiano. Nós precisamos acolher, nós precisamos amparar esses irmãos e dar suporte, e dar auxílio, ajudar com amor, né? Isso envolve tempo, isso envolve proximidade, dedicação. Isso é uma responsabilidade nossa. Existem irmãos entre nós que são fracos na fé, aqueles que não conseguem, né, progredir na vida cristã, aqueles que estão sempre tropeçando, aqueles que estão sempre caindo, aqueles que estão sempre ali, de alguma forma, com dificuldades de progredir espiritualmente. Esses irmãos têm que ser notificados no meio da igreja e nós precisamos o quê? Amparar, dar suporte a essas pessoas, ajudar, servir. Outro nível de pessoa que também está dentro da comunidade cristã são aqueles desanimados. Consoleis os desanimados, né? E aí eu dei até o exemplo de pessoas que estão vivendo tempos de luta, tempos de dificuldade, tempos de tribulação, tempos de sofrimento. E geralmente tempos como esse traz o quê? Traz prostração, né? Traz assim, sabe, desânimo.
E é por isso a importância de nós detectarmos esses irmãos para lhe dar o suporte do consolo. E o consolo muitas vezes tem a ver com a dedicação de tempo, de conversa, de momentos de oração, do compartilhar da palavra. Vocês conseguem perceber que tudo isso envolve, né, relacionamentos mútuos, né, de podermos assistir um ao outro nas nossas necessidades, de poder contribuir para que a igreja seja saudável nos seus relacionamentos. Então, esses preceitos têm muito a ver com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia como igreja, como povo de Deus. Então, é possível nós já observarmos que não tem condições alguma, a Bíblia não abre margem para isso, de você viver uma vida cristã, carreira solo, isolada. A vida cristã é para ser vivida no contexto do corpo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, da qual ele é o cabeça. E nesse corpo nós temos uma função, nós temos responsabilidades mútuas de um para com os outros. Não é à toa que a Bíblia tem vários, né, mandamentos de mutualidade, que nos leva a ter responsabilidade uns com os outros, tá bom? Hoje nós vamos dar sequência a esses preceitos, tá bom? E vamos continuar aprendendo com a palavra de Deus sobre as nossas responsabilidades e sobre essas regras de conduta que Deus tem estabelecido por nós na sua palavra. E o próximo preceito que nós vamos trabalhar com os irmãos está aqui, né, no versículo 14, no final do versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais o quê? Longânimos para com todos. Longânimos, pacientes. A paciência, ela é necessária para que haja entre nós saúde nos nossos relacionamentos. Imagina uma igreja onde todos os irmãos são impacientes uns com os outros. O que é que vai acontecer no meio desta comunidade, né? Irritabilidade, intolerância, né? Briga, contenda. Então a impaciência, ela se torna uma vilã para a saúde de bons relacionamentos. E a palavra de Deus nos ensina e nos orienta e nos ordena que sejamos pacientes uns com os outros. Ora, irmãos, se há entre nós insubmissos, se há entre nós fracos, se há entre nós pessoas que estão em desânimo espiritual, ora, essas pessoas carecem que sejamos pacientes com elas ou não? E se nós estivermos no contexto delas, carecemos de paciência, também carecemos. Então a paciência, ela se faz necessária para os bons relacionamentos na igreja. Às vezes tem situações que nós somos provocados, tem situações que nos tiram do sério. É verdade, tem gente difícil demais de lidar, né? Os pais que o digam aqui, né, em relação muitas vezes aos filhos, que não tem bom grado em obedecer, que tira a gente do sério, mas que nós temos que ter o quê? A graça da paciência, porque é a paciência que vai nos ajudar a tolerar, é a paciência que vai nos ajudar a dar suporte, a dar auxílio, é a paciência que vai nos levar a enxergar o outro com um olhar de misericórdia, de graça, de perdão. Sem a paciência, a comunhão não é possível. E paciência, longanimidade, é virtude do Espírito. Ela é gerada pelo Espírito Santo. Nós não temos propriamente, humanamente falando, paciência, longanimidade. Isso é um fruto que o Espírito Santo, ele gera no nosso coração e ele nos concede justamente para que esse fruto seja visível nos nossos relacionamentos, tá bom? Nós, muitas vezes, irmãos, nós tendemos a olhar para as pessoas, né, apenas no que ela apresenta no momento, no presente. E nós não, muitas vezes, despertamos para olhar para o outro na perspectiva futura. Por exemplo, a criança no departamento infantil, que dá muito trabalho.
que é rebelde, que não escuta o professor. Nós olhamos para aquela criança naquele momento e se nós não tivermos a graça da longanimidade, da paciência, de discipular, de trabalhar, de aconselhar, de orientar aquela criança, corremos o risco de anular aquela criança e dar um veredito sobre ela que ela não tem mais jeito. O que não é uma verdade. Nós precisamos olhar para as pessoas numa perspectiva futura. Aquela criança pode ser lá na frente um homem honrado, uma mulher honrada, um homem que teme a Deus, um homem que vai considerar Deus. Ele pode se tornar um pastor, um missionário. Então nós precisamos olhar para os irmãos em Cristo como obras inacabadas, mas que está sendo trabalhada pela graça de Cristo, porque eu e você somos uma obra inacabada ainda. É verdade que o oleiro já colocou a mão na massa, ele está trabalhando, ele está moldando, mas nós precisamos ser pacientes uns com os outros. É verdade que alguns já galgaram, um nível de espiritualidade maior, já estão mais maduros, mas existem aqueles que estão iniciando, que precisam de uma graça maior, que precisam de um auxílio maior. Nós precisamos ser pacientes, porque senão vamos correr o risco de anular pessoas em nossas vidas. De não olhar as pessoas na perspectiva do crescimento, do desenvolvimento. Aquele irmão que é fraco, que é débil na fé, que costumeiramente está caindo, ele vai a gabinete pastoral, ele recebe a orientação, ele recebe os preceitos de Deus, mas quando mais tarde, ele volta a fazer tudo o contrário. Isso exige muita graça, isso exige muita paciência, para que a gente não lance veredito de juízo e anule a pessoa. Sabe por quê, irmãos, eu estou falando isso? Porque Deus, Ele é misericordioso e Ele é longânimo conosco. Abra sua Bíblia aí no Salmo 86. Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Imagina, irmão, se Deus nos anulasse quando nós provocamos, a sua ira. Há muito tempo a gente tinha sido consumido. O fato de estarmos aqui é por causa dessa graça que Deus, Ele se utiliza, para conosco. Quantos levantar de Deus Ele já nos concedeu? Quantos perdões de Deus e misericórdia já foram manifestados? Por quê? Porque Deus é compassivo, porque Deus é misericordioso, porque Deus é longânimo para conosco. E nós devemos ser longânimos para com os nossos irmãos. A falta de paciência é orgulho. E muitas vezes é o orgulho que nos leva a olhar para o outro, com um olhar de superioridade, de acharmos que somos mais espirituais. Mas a verdadeira espiritualidade, irmãos, está em oferecer ao outro o auxílio. De olhar para o outro com um olhar de graça e de misericórdia. Como é que você tem olhado à sua volta para seus irmãos? Se você já é um irmão maduro na fé, se você já tem uma estrada rodada de vida cristã, se você já tem um conhecimento mais apurado da palavra de Deus, como você tem se comportado com aquele que não tem o mesmo conhecimento que você? Você se acha mais espiritual, mais elevado do que ele? Não. A verdadeira espiritualidade está em você, carregar esse irmão, dar suporte a ele, acompanhá-lo, orientá-lo, discipulá-lo, aconselhá-lo, adverti-lo, admoestá-lo, repreendê-lo, corrigi-lo, para que ele possa alcançar também a maturidade. Isso dá trabalho ou não, irmãos? Trabalho. Isso requer de nós essa graça da paciência. Imagina se todas as vezes que um filho nosso falhasse conosco, nós simplesmente virássemos as costas e desprezássemos a ele. É assim que Deus faz? Não. É por isso que nós precisamos dessa graça gerada pelo Espírito Santo.
A paciência, ela está gerada no nosso coração, ela precisa ser nutrida. Para que nós não caiamos na impaciência, na irritabilidade, para que nós não sejamos duros em nossas palavras, na maneira como nós tratamos, porque a pessoa impaciente, ela tende a tratar o outro com aspereza, com grosseria. Ela tende a não tolerar, ela tende a não caminhar mais, ela tende a anular as pessoas. Isso é um perigo, porque nós não podemos ser assim no meio do povo de Deus. Nós estamos em aprimoramento, nós estamos em aperfeiçoamento. E você vai lidar no meio da igreja com pessoas difíceis. Imagina se tudo fosse, né, flores e tudo, mas não é assim. Vai ter gente que vai tirar, a gente sabe, vai roubar nossa paciência. Irmãos, assim que somente a graça de Deus para nos dar o suporte de caminhar. Que nós sejamos pessoas longânimas, amém? Porque o Senhor é longânimo para conosco. Veja um preceito, veja um apelo, um rogo do apóstolo Paulo para com os irmãos da igreja de Éfeso. Esse apelo, esse rogo, ele não é apenas para os irmãos da igreja de Éfeso, é para todos nós e para toda a igreja em todo o tempo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2. Rogo-vos, pois eu, o apóstolo Paulo, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo está plenamente ciente de que a igreja ela é composta de uma diversidade de pessoas. Né? São várias cabeças. Por exemplo, aqui ele estava falando do contexto do gentio e do judeu, pessoas completamente opostas, inimigas umas das outras. Imagina agora Deus reunir esses dois povos numa só comunidade. Se não houver humildade, se não houver mansidão, se não houver paciência, se não houver o suportar, o auxiliar, dar ajuda um ao outro, essa igreja não sobrevive. A unidade não é possível se esses preceitos não estiverem presentes. Então, o rogo do apóstolo Paulo, ou os preceitos que ele estabelece na palavra de Deus, como inspiração de Deus a nós, ela precisa ser obedecida, precisa ser praticada. E outra coisa, nós temos muitas vezes a tendência de esperar do outro. Mas a grande verdade é que nós devemos tomar responsabilidade para si e entender que essa é uma ordenança primeiramente para a minha vida. Se eu sou membro do corpo de Cristo, se eu quero contribuir para que a minha igreja seja uma igreja saudável, se eu quero viver um relacionamento saudável com Deus, eu preciso, em primeiro lugar, assumir esta responsabilidade de obedecer à palavra de Deus. E de ser alguém longânimo, de ser alguém paciente. Como está a sua paciência em relação à sua esposa? A casa, o lar, muitas vezes é um teste, né? Um lugar onde nós somos, sabe, provados. Como é que está a sua paciência em relação aos seus filhos? Eles têm tirado você do sério ou não? Tem hora que, meu Deus do céu. Tem hora que a gente fala. E parece que não falamos nada. E eles fazem tudo o contrário. Essa semana, Vinícius está proibido de jogar bola aqui, nesse espaço aqui da cantina. Ele traz a bolinha para cá e fica brincando. A ordem é que ele brinque lá do outro lado, mas ele gosta de brincar. Aí chamei ele no gabinete. Vinícius, por favor, meu filho, obedeça a seu pai. Você não pode jogar bola, joga bola ali. Aí estou lá no gabinete. Daqui a pouco eu vou dar uma saída para ver onde é que o Vinícius está. Onde é que ele está? Jogando bola. Aonde ele não pode. Irmãos,
Às vezes isso, sabe, tira você do sério. Estou brincando aqui, mas às vezes falta a bendita da paciência. E quando falta, o que é que acontece? A gente xinga, a gente maltrata, a gente muitas vezes foge de si. Temos que ter cuidado para que a ira não nos domine ao ponto de nós anularmos pessoas a quem nós amamos. Ok? E outra coisa, você acha como é que vai ser gerado a paciência no seu coração? Se ela é um fruto do Espírito que Deus nos concede por sua graça, você acha que Deus vai gerar como ela no seu coração? Num passe de mágica, eu vou tornar você uma pessoa paciente. Não. Muitas vezes é nessa diversidade do ser igreja, né? Das várias cabeças, dos vários, né, pensamentos e comportamentos e conduta. A gente vai se ajustando, a gente vai se aceitando, a gente vai se acolhendo, a gente vai se amando. Né? Estou falando da comunidade da fé. Em casa é do mesmo jeito. Em casa é do mesmo jeito. Longanimidade. Amém? Sejamos longânimos. Não tem seletividade não, viu? Vou escolher aqui os irmãos melhor aqui de conviver. Sejais longânimos para com todos. Até para aquele que você olha atravessado e quer nem conversa, quer nem papo. Que essas coisas não aconteçam aqui, viu, irmão? Que o Senhor nos ajude a olhar para todos com um olhar de graça, de misericórdia. Porque Jesus olha assim para nós. Ele olha com paciência, né? Ele olha com paciência, ele olha com graça. Ele se coloca ao nosso lado para caminhar conosco. A gente vai muitas vezes irritando, a gente vai provocando, a gente não corresponde como deveria, nós ofendemos, mas ele continua lá. Ele continua lá, caminhando conosco, nos dando nova oportunidade, sendo gracioso, sendo misericordioso, sendo paciente, sendo longânimo. Deus é longânimo, ricamente longânimo para comigo, para com você. Quem sou eu para não ser longânimo para com você? Que Deus nos ajude. Amém? Louvado seja Deus. Esse é o preceito que nós devemos observar, que a palavra de Deus nos ordena. Vamos para outro preceito? Versículo 15, eu quero pular esse preceito, que é o preceito de não retribuir mal por mal, mas que devemos sempre praticar o bem. Eu vou pular esse preceito porque eu quero dar um espaço maior para trabalhar ele numa próxima mensagem. Tem muita coisa para falar a esse respeito, tá certo? Então nós vamos pular para o versículo 16. E aí eu fico devendo o preceito, né, do não retribuir mal, por ter muita coisa para passar para os irmãos. Então, acredito que numa próxima reflexão a gente trabalhe somente esse preceito aqui. Mas vamos lá para o versículo 16. Regozijai-vos sempre. Alegrem-se sempre. É outro preceito, né? É outra ordenança que nós temos da parte de Deus. Se alegrar, viver contente, ter plena satisfação em Deus. É nele que teremos sempre motivos de júbilo, de alegria. Deus não quer ver você movido por tristeza, por lamento, por lamúria. Não. Deus quer nos ver alegres. Alegrem-se sempre. A palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria do cristão, irmãos, ela transcende qualquer circunstâncias adversas que nós venhamos passar. Se nós olhamos a alegria como um mero sentimento, então nós vamos depender de estarmos bem para senti-la. O que não é uma verdade para a vida do cristão. A nossa alegria, ela transcende qualquer circunstância. Você pode estar em dificuldades, você pode estar vivendo tempos difíceis.
A alegria do Senhor em nós, ela é permanente, porque ela é uma pessoa. A nossa alegria é o Senhor Jesus. E no Senhor Jesus nós sempre teremos motivos de nos alegrar nele. Então seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa contente, seja uma pessoa satisfeita em Deus. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstâncias. Por quê? Porque o Senhor me fortalece em todas as situações. É você ser alegre, é você ser satisfeito em Deus. Ele sabe passar por necessidade, ele sabe viver em fartura, ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, porque ele aprendeu que Deus o fortalece em todas as situações. E no Senhor sempre haverá motivos para nós nos alegrarmos, ou não. Por mais turbulento que seja o dia, por mais dia mau que você possa enfrentar, por mais lágrimas que você possa derramar, por mais angústias no coração que você venha ter, em Deus sempre nós encontraremos razões para nos alegrar. Eu estou em dificuldade, eu estou em angústia, eu estou em aflição, mas eu posso me alegrar em Deus, porque eu tenho como minha fortaleza, como meu refúgio, como meu amparo, como aquele que não me abandona nos momentos de dificuldade. Amém? Eu posso me alegrar em saber que eu pertenço a Deus, que Ele me comprou com o seu precioso sangue, com o precioso sangue do seu Filho. Eu posso me alegrar em saber que Deus me inseriu na comunidade, na igreja, onde eu sou assistido, onde eu sou edificado. Louvado seja Deus por isso. São vários motivos que nós temos, irmãos, para nos alegrar. Se alegre nele, que você possa, de fato, a alegria também é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Tanto a paciência, a longanimidade como a alegria é gerada em nós pelo Espírito Santo. Alegria, você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa que tem alegria, alegria de viver, né? Alegria, contentamento, satisfação, né? Que traz em você gratidão, louvor, júbilo. Deus não quer ver você lamentando, Deus não quer ver você cabisbaixo, pessimista, triste. Não, isso não faz parte do viver cristão. Eu não estou dizendo que você não enfrenta dias difíceis, dias que você está mais prostrado. Mas, irmãos, eu visitei uma irmã, eu nunca me esqueci dessa experiência que eu vivi. A irmã Severina. Eu fui na casa da irmã Severina visitá-la. Ela estava com câncer terminal. Eu entrei naquela casa, a filha dela já estava chorosa porque o tempo da sua admissão ao céu estava chegando. E eu lembro que eu sentei perto assim da irmã Severina. Ela muito fraquinha, a voz, né, bem... E ela segurou na minha mão e eu perguntei, irmã Severina, como é que a irmã está? E ela disse, pastor, vai tudo bem. Vai tudo bem. E ela falou que aguardava. Ela disse, eu não vejo a hora de estar com o meu Senhor, com o meu Salvador. Ela disse, pastor, vamos cantar? Como é que alguém pode cantar? Como é que alguém pode se alegrar em Deus naquela situação? Sem força, ela levantou um cântico. E ela cantou. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. O meu coração alegre está. Porque Deus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus. É em tempo de dificuldade, é em tempo de prova, é em tempo de crise, é em tempos de escassez. Ele é bendito em todo tempo e nós temos motivos para nos alegrar nele, porque ele é o nosso bem mais precioso.
Ele é maior do que todas as bênçãos que Ele pode derramar sobre nós. Se alegre em Deus, se alegre nele, e o louve, e o bendiga, se alegre na esperança bendita que foi gerada em nós, a esperança de um dia estarmos com Ele em glória por toda a eternidade. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Se alegre pela comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Isso só foi possível por causa do sacrifício de Jesus. E se você desfruta desta comunhão, desta paz com Deus, desta justificação de ser alguém perdoado, se alegre por isso. Se alegre em Deus. Há muitas razões para você se alegrar. Há muitas razões, há muito mais razões de você se alegrar do que você viver simplesmente no lamento. Se alegre pela promessa da companhia dele diária, se alegre porque ele tem prometido a você nunca lhe abandonar, nunca lhe deixar. Isso não é motivo de alegria. Isso não é motivo de ter um louvor nos nossos lábios, um cântico de adoração ao nosso Deus. Isso não é motivo de você, sabe, ter a alegria de levantar todas as manhãs e saber que Ele renova o seu favor, renova a sua misericórdia, a graça dEle não se aparta. Irmãos, alegria no Espírito Santo é o que Deus deseja para mim e para você. Alegria nele. Isso não significa que você não vai chorar. Isso não significa que você não vai se angustiar. Isso não significa que você não vai passar por dificuldades. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por provas, você vai enfrentar tempestades das mais terríveis, mas você tem o Senhor, se alegre nele por isso. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se no Senhor. Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei o quê? Lhe darei graças. Louvado seja Deus. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita. Não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra no íntimo e exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Com ele à minha direita, com ele ao meu lado, sempre me alegrarei. Louvado seja Deus. O preceito da alegria. Você se alegra em Deus, à medida que você o busca. Você se alegra em Deus à medida que você o conhece. Você se alegra em Deus à medida que Ele se permite revelar a você. E na abundância que Ele se revela, na abundância da sua busca a Ele, você se alegra. Porque Deus é uma fonte inesgotável de quê? De graça, de alegria. A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. É lá, muitas vezes, que quando nós estamos prostrados na angústia, no lamento, que a graça dele vem e nos renova, que a graça dele vem e nos visita. É quando nós estamos encurralados diante de circunstâncias que nós não conseguimos enxergar luz ao fim do túnel, que ele chega e ele dá suporte, ele dá provisão, ele dá livramento, ele dá socorro, ele faz maravilhas, ele é Deus. Se alegre nele, louvado seja Deus. Se alegre. Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Até nas provações nós somos convidados a nos alegrar, por saber que Deus tem o controle de todas as circunstâncias e de saber que Deus tem o poder de reverter mal em bem para nós. Ele é Deus, Ele é o Senhor. De alguma maneira, de alguma forma, isso que eu estou enfrentando de dificuldade pode se tornar algo benéfico para mim, segundo a vontade de Deus, segundo os desígnios de Deus, segundo o poder de Deus na minha vida. Não é assim que ele diz que ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a ele? Louvado seja Deus por isso. Se alegre em Deus. Eu acredito que nós vamos parar por aqui.
certo? 2 preceitos. O preceito da paciência. Irmãos, tenham paciência comigo. Eu sou uma obra inacabada. Mas louvado seja Deus, porque eu já vejo traços da graça de Deus sendo trabalhada. Então, Deus está fazendo a obra. Eu já não sou mais como eu era antes. Não sou tudo ainda que eu gostaria de ser. Mas estou no caminho. E você está também. E quem já andou mais um pouquinho, tenha paciência com os que estão começando agora, viu? E dê suporte. Né? E seja misericordioso. E olhe com compaixão. E lhe ofereça auxílio. E estenda a mão. E sirva. Caminhe mais uma outra milha. Levante o caído. Paciência, paciência. É o que nós precisamos para que a nossa relação seja sadia, seja saudável. Na família, na igreja e na sociedade é que a gente tem que ser mesmo longano. Porque imagina aquele descrente que vive provocando você, que vive escarnecendo de você, que vive blasfemando das coisas de Deus. Dá vontade de fulminar, não? Se a gente fosse Deus, mandava todo mundo logo para o inferno e resolvia a questão. É o que dá vontade. Irmãos, essa turma que está aí, blasfemando das coisas de Deus. Praguejando das coisas de Deus. A gente olha assim, se a gente pudesse eliminar, a gente não eliminava. Mas mesmo assim, diante de toda essa realidade de caos, de pessoas contra Deus, Deus ainda está com a porta da graça aberta, convidando pecadores a arrependimento. Deus está sendo longânimo, paciente, para cumprir todo o seu conselho, para cumprir todo o seu propósito. Muitos desses ainda que andam blasfemando das coisas de Deus, contra Deus, ainda irão se arrepender, ainda irão converter, porque o evangelho continuará sendo pregado até a vinda do Senhor. Deus é longano, Deus é paciente. E o preceito da alegria. Se alegre. Outra vez vos digo, Gilvan, se alegre em Deus. Você pertence a Ele. Você é herdeiro da promessa. Você tem um tesouro, sabe? Louvado seja Deus por isso. Vamos ficar de pé? Ao invés de a gente dividir em grupos, aliás, vamos fazer isso. Escolha aí pelo menos 3 irmãos, 4. Acredito que 4 seja melhor. E nós vamos orar por esses motivos. Primeiro, para que o Senhor nos conceda, né, a graça de sermos pessoas pacientes umas com as outras. E você vai orar por isso. E também a graça de sermos pessoas alegres nele. Amém? Esse é o primeiro motivo de oração. Depois eu dou outros motivos. Junta aí de 4 em 4 pessoas. 4 em 4 pessoas. Isso. Essa é uma oração perigosa, viu, irmão? Mas a gente tem que ter ousadia de fazê-la. Senhor, faz de mim uma pessoa longânima para com meu irmão. Você que está em casa, pode aproveitar essa oportunidade de orar com os seus. Nós vamos agora ter esse momento de oração com a igreja. Então você em casa, você ora junto com os seus, tá bom? E a nossa participação com você encerra aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te faça uma pessoa longânima nele, para que você saiba como tratar os seus e aqueles que estão à sua volta. Que Deus te faça você uma pessoa alegre nele, contente nele, satisfeita nele. Deus te abençoe de maneira rica, de maneira abundante, em nome de Jesus.